Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Django do Empreendedor. Eu sou o Mário Solundo, sou grato e sou inconformado. Hoje, no nosso episódio, vamos falar de um tema interessante para a realidade do nosso país. Vamos falar da evolução da mecânica tradicional em Angola. Que oportunidades, mas também que desafios. Convido os meus amigos empreendedores que são gratos e inconformados. Venham comigo e acompanhem que este tema promete. Mas antes disso, convido-vos que vão lá para baixo, no link, na nossa bio, cadastrem-se, subscrevam no canal para que possam contribuir para o crescimento do nosso canal. Hoje trago como convidado uma pessoa muito especial e com muita experiência, com muita bagagem nesta área de mecânica. Ele é um engenheiro, mas eu vou permitir que ele próprio se apresente. O nosso amigo Feliciano, boa tarde, seja bem-vindo. Está na GRAINC, o lugar dos gratos e inconformados. Faz favor. Muito boa tarde e muito obrigado por esta oportunidade que me é concedida. Ter o espaço de poder falar de um tema, de uma temática que interessa a todos nós e também refletir já cá que estão de parabéns em apostar em temas que a nossa sociedade precisa vibrar, precisa que nasça, precisa que conviva. Eu sou Feliciano Coelho Costa Gabriel, sou angolano. De Camabatela. Quer dizer, do Ijo de Camabatela. Tenho ali as duas regiões, são as minhas regiões. Sou formado no ramo das engenharias, propriamente em mecânica. Tenho uma trajetória técnica profissional ativa há mais de 25 anos, tanto do ponto de vista de aprendizado como na gestão direta e indireta de oficinas e muitos outros projetos que são relacionados com a área técnica. Hoje sou empreendedor, sou proprietário da empresa F. Coelho e Filhos Limitada, que é uma entidade virada à assistência técnica e máquinas e equipamentos. Estamos também um pouco ligados a nível das agriculturas, criando algum espaço para a participação ativa naquilo que são os nossos desafios políticos e que o nosso executivo tem estado a estender, que é a diversificação da economia. E também temos estado a finalizar um projeto ali na zona do Capolo, da Nova Aviação em Trânsito, que é no ramo da hotelaria. Estamos a edificar um projeto hoteleiro com 29 internamentos, restaurantes, salas de música, áreas de convívio, salão de festas e etc. Pronto, enfim, esta é a minha breve apresentação. E ainda bem que estamos no Django. No Django dos empreendedores. Que é o nosso termo histórico e cultural. E agradeço já e dizer que estão de parabéns por terem associado aquilo que são os nossos princípios culturais dentro das novas tendências de empreendedorismo. Ok. Pelos vistos, uma mão cheia de experiência. E falou-nos um pouco, já que tocou um pouco na sua experiência profissional na área das engenharias, sem querermos fazer aqui publicidade dos outros, mas também não seria mal. Poderia contar um pouco do teu percurso na área das engenharias? Bem, como se diz que as grandes referências começam-se de pequeno. E uma das minhas grandes referências para se tornar um técnico com alguma qualificação, se assim a sociedade entende. Primeiro comecei em obedecer aos meus pais. Essa foi a primeira trajetória. Meu pai foi mecânico de profissão, aliás é mecânico porque ainda vive, né? Profissão.
e sempre estive ao lado dele nas pequenas e grandes tarefas. E depois apaixonei-me então um pouco por esta arte, por esta profissão. Ao longo dessa trajetória, e depois de ter concluído uma parte dos meus estudos, fui para a Toyota de Angola. Na Toyota de Angola tive uma trajetória principiante, desde as oficinas até a direção. Cheguei ao cargo de diretor e gestor das oficinas. Comecei na unidade da Cuca, na altura, no Toyota de Angola. Fomos na inauguração da sede, foi um projeto em que eu participei. Tive também no Morro Bento e nas outras unidades que foram crescendo, Rocha Pinto e etc. Depois de muitos anos de trabalho na Toyota, que foi parte da minha carreira, e aqui fazer referência um pouco da pessoa do senhor Nuno Borges, uma pessoa que apostou na juventude e que na altura fez muitos jovens competentes, muitos jovens competentes. É uma pessoa que devo-lhe todo o meu respeito e uma boa parte daquilo que são os meus conhecimentos hoje. Depois fui para Robert Hudson, onde foi um desafio grande na altura, porque a Robert Hudson já era uma empresa grande, já era uma empresa com um historial muito forte, que era o Grupo Salvador Caetano. Eles já representavam uma força muito grande a nível de gestão oficinal e outros elementos adicionados à área técnica. E um dos grandes desafios que teve foi reorganizar aquele projeto oficinal. Foi uma coisa bastante interessante, porque foi quase o aplicar na Robert Hudson o que eu aprendi na escola Toyota. E foi com bastante sucesso, tivemos muitos bons resultados durante esse processo da trajetória. Depois tive outras entidades e fazer aqui referência da última, não é? Ou seja, da última, antes de partir para o meu próprio negócio, que foi então as organizações Chana. É? Uma empresa de angolanos fortes, com bastante educação e respeito, e com uma moldagem de princípios que representam mesmo aquilo que é a nossa cultura e a nossa identidade. É uma empresa de família, mas uma família bastante orientada, bastante disciplinada. E também aprendi nas organizações Chana que o conceito de riqueza representa respeito. Faço aqui referência a duas pessoas, dentre elas muitas, mas faço referência aqui a duas, que era o Sr. Paulo Valnete e o Sr. Adolfo Valnete. Pessoas que, como donos de empresa, mas o nível de educação e de respeito era exatamente altíssimo, era uma coisa maravilhosa. Mas pronto, também aplicamos lá o nosso saber, desenvolvi as novas estruturas, que as novas oficinas que hoje as organizações Chana têm a nível de sossego, e deve ser uma das unidades oficinais mais bem construída em Angola. Montamos também um centro de formação na altura, um pouco ligado para a área técnica. A área técnica, que era uma escola de formação onde nós preparávamos especialmente todos aqueles que vinham trabalhar para o pós-venda, que é a assistência técnica, a formação na gestão, do ponto de vista desde a recepção, a produção, controle de qualidade, entrega do cliente e o acompanhamento. Essa era uma estrutura muito bem alinhada. Começamos a aplicar isso a nível do Patriota, que era uma pequena oficina com 4 ou 5 elevadores, se me recordo, 4 técnicos e uma área administrativa bastante pequena, mas que tínhamos uma produção diária de 20, 30 viaturas. Era um conceito de lógica, de aplicação de normas, de processos e procedimentos. Basicamente este é o pequeno fio da minha carreira. E ali então fui criar depois... E deixa-lhe só interromper, no bom sentido, né? Então temos o Feliciano
E aqui está mesmo a encarnar o princípio da Grain, que é gratidão, mostrar gratidão pelos passos, por todo o percurso que teve, Exato. mas também pelas pessoas que teve nessa jornada. Exato. Mas não dado ponto da jornada, mostrou que era um inconformado. Cria um pouco mais e funda a sua própria empresa. Como é que foi isso? Exato, quer dizer, eu sempre sonhei em ter uma oficina. Sempre sonhei em ser um empresário. Aliás, filho de Que é verdade. mecânico. Mecânico é, né? Basicamente esse é o elemento histórico da história, aquilo que são nossos princípios de cultura, como se diz, filho de peixe é peixe, né? Mas chegou em algum momento que achei-me capaz de tomar esse desafio de caminhar sozinho, enfrentar os medos, não é? E acreditar que também é possível, porque, para dizer, as grandes empresas em que eu fiz referências aqui são empresas que têm princípios muito humildes. A história que eu li e ouvi do grupo Salvador Caetano, que era o senhor Caetano, era um mecânico de rua para construir aquele império que hoje temos ali, que é Ruby Hudson, uma coisa bastante organizada. A nível da Europa tem um patrimônio extremamente forte, tanto do ponto de vista de fábricas, construção de automóveis. Eles têm lá uma fábrica para a construção de autocarros. Eu visitei isso no Porto, escolas de mecatrónicas e etc. Falando um pouco da Toyota, o princípio da Toyota começou por um alfaiate, que era o senhor Toyoda, que era um indivíduo que, na dificuldade de transportar aquilo dos tecidos que produzia de um ponto para o outro, criou então a primeira marca, que é a marca Hino. Não é? Vê que hoje a Toyota já representa uma força muito grande no PIB, especialmente japonês, não é? E muitos outros países em que eles têm uma atuação direta, como Angola. A Toyota de Angola tem vindo representando um papel bastante importante, tanto a nível das nossas políticas, tanto a nível social, de muitas outras atividades, né? E de famílias, né? São empresas que hoje empregam muitos angolanos, e muitos angolanos têm grandes referências. Estou aqui eu, né? Um dos angolanos que atravessou por essa escola, né? E então dizer que foram esses desafios, mas outros, que me levaram então caminhar para o empreendedorismo. Uma dica para quem está nos acompanhar: você que trabalha para uma empresa, está aqui a ficar um conselho, dê ao seu melhor. Mas quando também achar que é a altura de sair, de dar outros passos, saia. Mas saia com verticalidade, saia com honestidade. Exato. E, sobretudo, mostre gratidão por todo o processo, porque isso vai contribuir também pelo teu sucesso no futuro. Estamos aqui com o nosso amigo, o engenheiro Oliveira, Coelho. O engenheiro Feliciano Coelho, sei lá onde é que eu fui buscar o Oliveira. Cortem depois essa parte. Pois, e está aqui a mostrar gratidão, reconhecimento. Fala das empresas onde passou com gratidão, com reconhecimento. E isso hoje o torna na pessoa que é nos negócios em que está. Então, monta o seu negócio. Exato. E lá fomos caminhando, já estamos a caminho mais de 5 anos. Tem sido uma experiência bastante forte. Eu aprendi um princípio na Toyota, que é o princípio Kaizen. Uhum. O princípio Kaizen é inovar todos os dias. Inovar, quer dizer, que é o espaço de melhoria contínua. Então, penso que as dificuldades que vão atravessando naquilo que é o nosso percurso vai nos criando a oportunidade de melhorar continuamente, de inovar. Esta prática tem nos deixado um bocado aliviados, porque temos esperança que as dificuldades, na verdade, vêm nos mostrar que a nossa capacidade, até aquele ponto, está esgotada e que precisamos aplicar um outro produto daquela ineficiência para que ressaltamos aquele ponto. Temos caminhado, como mesmo dentro desta crise econômica,
e um pouco política, enfim, se assim dizer, temos estado vivos como empresa e com muita vontade de caminhar e com grandes convicções de que o futuro ou aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos será uma realidade. Ok. Estamos, pois, a falar de mecânica tradicional em Angola, oportunidades ou desafios e oportunidades com esses 5 anos de experiência. Não vamos falar de 5, vamos falar de 25 anos de experiência, dos quais 5 anos de experiência como empresário nesta área. O que eu ia perguntar ao Feliciano é, hoje, olhando para o nosso mercado, quando vê cada uma das ruas abrir uma oficina, seja lá de que jeito for e por quem seja que for, que desafios é que hoje encontra quem está a montar o seu primeiro negócio nesta área de mecânica? Que desafios é que vês hoje? Okay. Bem, eu queria realçar aqui uma linha naquilo que é a mecânica tradicional. O conceito de mecânica tradicional teve um espaço bastante importante nas nossas vidas, especialmente na nossa cultura e até nas nossas atitudes comportamentais. Nós já somos os filhos da transição, porque nascemos no fim da década 70, não? E observamos um pouco que o conceito de mecânico era o indivíduo que tinha que andar muito sujo, o indivíduo que podia trabalhar sem segurança nenhuma e que não era uma profissão de trajetória, não era uma profissão que podia transcender para um futuro ou para vitórias que resultassem naquilo que os desejos e vontades que às vezes a gente quer na vida. Né? Nós sonhamos uma coisa e um dos caminhos que nós utilizamos é a nossa profissão. E muitas delas, como a marcenaria, a serralharia, a eletricidade, tínhamos essas profissões tradicionais. Elas, a dado momento, perderam algum valor, se não tanto. Tornaram-se muito vulneráveis. Não é? O mecânico hoje, há aqui um conflito muito grande entre o entendimento do mecânico e o entendimento do engenheiro. Dá a impressão que são dois elementos completamente diferentes. O mecânico acha que ser engenheiro é uma coisa extremamente complexa e o engenheiro não quer ser mecânico. Né? Então, ali num conflito diferenciado, tá vendo? O engenheiro chama, eu vou a um mecânico lá, aquele rapaz meu lá do bairro para resolver um problema aqui. E o mecânico diz assim, eu tenho um amigo, engenheiro, mecânico e etc. Quer dizer, andam aqui dois elementos que deviam andar ligados e unidos, completamente em sentidos diferentes. Então, a mecânica tradicional, e como dizia, e muitas outras profissões que trouxeram numa trajetória nossa cultural, não é? Perdeu-se aqui algum foco. Não entendo efetivamente quais foram as razões, talvez do ponto de vista político, talvez a trajetória conflituosa que tivemos aqui, quer dizer, a dispersão que tivemos das nossas comunidades de origem, também tornou-nos novos desafios e acabamos perder esta identidade inicial e fomos optando por muitas outras coisas e acabamos nessa dispersão. Olhando hoje os desafios. Para quem está a montar, ou já tem a sua oficina, é o tal mecânico, podemos dizer tradicional, mas ele tem que conviver neste ambiente que está muito agressivo, mas eu não uso o termo agressivo, muito competitivo. Bem, nós temos que cair numa realidade, e uma realidade que às vezes é muito difícil.
porque pelo menos nos 50 anos de independência, penso que ocupamos um bom espaço dessa nossa independência num conflito entre irmãos e perdemos bastante tempo do ponto de vista do acompanhamento tecnológico. Então, é bom que entendemos que o carro, o veículo, não é um objeto de sorte, não é um objeto cultural que representa uma magia, uma teoria. Provavelmente é desenvolvido de alguma teoria, mas o veículo é resultado, é um objeto de estudo, é um objeto científico, de ciência. E hoje é importante que o crescimento dos nossos princípios culturais, dos nossos princípios tradicionais, se adaptam dentro dessas tecnologias. Nós não é precisamente que perdemos a nossa identidade cultural, mas como nós, e este é um problema da África, eu penso que os passos da industrialização nós fracassamos. A África teve um caminhar lento, não é? Em relação àquilo que são hoje as tecnologias e as grandes indústrias. Então há aqui todo o interesse de pegarmos aquilo que são os nossos princípios culturais, as nossas habilidades tradicionais e adaptá-las nos conceitos científicos. Não é? Para os nossos amigos que hoje têm os desafios de montar uma oficina, é importante que se adaptem a processos e procedimentos ou exigências tecnológicas de intervenção nessas novas tecnologias. Não é? Porque se cairmos sempre na ideia de que para desmontar um carro podemos meter um calço de uma pedra, não é? Na ideia de que eu tenho fé e não faço mal a ninguém e o carro não caia. Não é? Não. Existem equipamentos e máquinas que se adaptam hoje para a intervenção. Desde do ponto de vista mecatrônico, do ponto de vista mecânico, eletromecânico, existem mecanismos e tecnologia para a intervenção nisso. Os carros hoje têm mais tendência de neutralizar qualquer conceito, ou seja, a atuação mecânica hoje começa a ser um processo regredido e começamos a ter mais intervenção mecatrônica ou eletrônica. Né? Os carros hoje se comunicam com o técnico, com o condutor. É como se fosse, como estamos na aviação. Né? Os carros hoje têm esse processo de comunicação. E se os nossos mecânicos tradicionais não adaptarem os seus princípios culturais, não, mas o meu avô dizia que é só dar um martelo em si, não. É melhor abrir um livro, investigar, até porque hoje temos a coisa mais facilitada, hoje temos as tecnologias que nos levam na proximidade desses meios, né? E adaptarmos a essas tendências. Isto do ponto de vista de atuação a estes mecanismos. Por outro lado, temos que nos adaptar aos conceitos de identidade profissional. O mecânico tem que aparecer na sociedade como técnico. Não como provavelmente o que acontece, talvez um mendigo, não, como um verdadeiro profissional. E como um verdadeiro profissional deve identificar quais são os mecanismos necessários para efetuar a gestão da mecânica. Porque a mecânica, do ponto de vista atuante, também ele é acompanhada com a sua gestão. Como é que a gente deve gerir a mecânica? Quais são os mecanismos, processos e procedimentos do ponto de vista atuante da mecânica? Penso que se trouxermos isso dentro sem fugir os nossos conceitos tradicionais, estaríamos a modernizar a nossa mecânica, trazê-la num mundo mais real, num contexto mais global, onde a nossa discussão seria aceite e entendida para as outras nações também, porque nós recebemos expatriados, hoje o mundo é global, as pessoas cruzam-se, né? E gostaríamos, quando chegassem em Angola, olhassem que o desafio tecnológico
no ramo das engenharias, especificamente no ramo auto, é desafiante. Tá vendo? E olhando para a realidade atual, está satisfeito com o que vê? Vemos muitas oficinas, e também é proprietário de uma oficina, está a sentir que já se pode responder à demanda do mercado com este desafio que levantou agora das tecnologias? Que, resumindo, podemos aqui dizer que um dos desafios hoje é aquele mecânico, como disse, né, que estava habituado a dar uma martelada para descobrir um problema, onde o motor de arranca não pega, é só dar lá uma martelada para ver o que é que se passa. Mas hoje ele precisa de ter uma máquina de diagnóstico para identificar algumas avarias. Mas também damos por conta, ao longo da cidade, que surgem novas oficinas. Está satisfeito com o que vê? Já consegue acudir à demanda com os requisitos técnicos necessários, ou está a surgir aí um negócio só assim de qualquer jeito? Bem, esta pergunta é desafiante, porque eu vou recuar aqui um pouco no histórico que o meu pai sempre dizia, que a identidade da pessoa está na família. Ou seja, alguns anos atrás, os mais velhos, para identificar a real, quer dizer, os princípios desta pessoa, do ponto de vista de atuação, olhava para a família como um todo. Olhava para a família como um todo. O histórico da família dizia qual é a projeção da pessoa que estamos a ver aqui, mesmo sem ela pronunciar algum termo. E eu penso que esta ideologia, se é bem dizer, podemos trazer dentro de um país. Não é? Nós estamos a perder muitos princípios. E um dos princípios que estamos a perder é o princípio da organização. É o princípio da responsabilidade, o princípio da norma, o princípio da exigência, do cumprimento. Porque hoje vai nascendo por aí, em todo lado, oficinas de qualquer maneira, cuja as nossas autoridades, as nossas administrações, o nosso Estado, se assim bem dizer, aprecia isso de maneira natural. E o pior é que vai sendo um mercado invadido pelos nossos amigos chineses, eritreus, libaneses, sem aqui qualquer desprimor, xenofobia, porque são pessoas que deixaram as suas nações para que nos ajudem a contribuir neste caminho, né, de desenvolvimento, mas se tivermos que caminhar, temos que caminhar com disciplina. Né? Vemos que uma boa parte da força de trabalho em que se recruta são os nossos irmãos provenientes de uma boa parte do Sul, sem qualquer instrução tecnológica, sem qualquer componente de segurança, e muitas das vezes os rapazes são submetidos a trabalhos fora de horários com uma complexidade muito grande e sem cumprir aquilo que são os procedimentos de o IRT, a segurança social, enfim. Eu penso que este mercado, na minha ótica, tem nascido de maneira muito desorganizada. E não sei quais são os princípios que levam isto, não sei se há alguma estratégia que eu não percebo, mas do ponto de vista técnico, existem normas, existem princípios e até certificação ISO, não é, para a criação de qualquer estabelecimento oficinal. Os estabelecimentos oficinais regem-se desde o espaço, medição do próprio espaço, desde a sinalização do próprio pavimento, desde normas que conferem processos e procedimentos, escalões obrigatórios do ponto de vista de formação,
Enfim, existe uma série de componentes que provavelmente o Ministério dos Transportes deve ter esta literatura, ou seja, ou os elementos necessários para então conferir a montagem de um posto de assistência técnica. Nós andamos um pouco pelo mundo e alguns países que caminham pelo caminho do desenvolvimento, né? Nós olhamos quais são os princípios normativos que levam para a construção de oficinas. Penso que ainda, na minha ótica, é um dado negativo, né? É bom que se tenha a concorrência, mas devemos ter concorrência organizada. A concorrência organizada cria desafios, como falamos aqui da melhoria contínua, onde os empresários ou os empreendedores vão ter como lema criar estruturas melhores do que aquelas que existem, né? E ali então ganhamos um bom patrimônio de assistência técnica. Então, pelo que eu estou percebendo, há esta concorrência, mas está a ser uma concorrência, podemos dizer, entre aspas, desleais, e na estruturação dessas oficinas percebe ou nota que nem sempre os processos, as normas técnicas estão sendo cumpridas. Então, se quiser se deixar, embora vamos falar de recomendações lá à frente, mas voltemos um pouco para as tecnologias. E hoje já se vê uma outra oficina que há dias alguém estava fez manutenção no meu carro, na verdade seguiu tudo o que disse, e foi muito pedagógico. Eu até fiquei muito encantado pelo jovem, porque ele não fazia nenhum... Praticamente foi me dando aula. Cada passo que ele dava no carro, ele me explicava por que aquele problema estava a acontecer, e tinha uma máquina de diagnóstico, né? Exato. Mas ainda temos muitas oficinas. Eu não sei se é porque a máquina é cara ou porque não se percebe a relação custo-benefício dessas máquinas, mas está-me a dizer que o uso das novas tecnologias ainda é um grande desafio. Que recomendação deixaria ao nosso mecânico que está aí, se calhar tem um espaço no bairro, pavimentou, meteu uma bancada, mas tem a oportunidade de viver disso e sustentar com dignidade a sua família, certo? Mas não faz uso dessas ferramentas e acaba por levar muito tempo, às vezes, para cumprir um projeto, entregar um projeto, porque está a usar ferramentas não apropriadas, né? Não adequadas. Bem, eu infelizmente gostaria de ter aqui alguma intervenção mais leve, mais suave. Mas, como se diz, existem ciências exatas. Nós não estamos a falar sem desprimir das outras ciências, não estamos a falar de psicologia, de analogias, onde o conceito variável pode também conduzir em alguma solução. O campo das engenharias, isto relacionado no ramo alto, são ciências exatas, não é? Os coeficientes de erros são pequenos, ou seja, devem ser pequenos. Muitas das vezes não são visíveis. Para recomendações de jovens que querem enverdar por este caminho, é caminharem dentro daquilo que são os procedimentos, fazerem os possíveis que pelo menos 95% da sua intenção seja dentro daquilo que é o padrão tecnológico. Porque vai chegar um ponto que no nosso mercado vai ser impossível mexer no veículo. Porque o mundo hoje caminha pela digitalização. O mundo hoje caminha... Eu já não me lembro, eu acho que foi em Oman, ter visto viaturas que fazem marcações. O veículo tem um sistema de programação próprio que está instalado na centralina, em que à medida que vai andando, o próprio veículo comunica a oficina mais próxima que está na época da revisão. Agora, imagine só, se continuarmos a mentalizar
a nossa juventude que basta meter uma bancada, basta ter ali um martelo e etc., que na fé corra bem. Quer dizer, o que temos que fazer é insistir mais no nosso executivo, em acreditar mais na nossa profissão e olhar com olhos de ver de que nós também podemos fazer parte daquilo que é o nosso PIB. Né? Nós também podemos fazer parte daquilo que é alavancar a nossa economia, até porque o veículo ocupa um espaço muito importante naquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Então, que aqueles jovens que tiverem que montar empresas no ramo técnico, que vão buscar especialmente algum financiamento, algum acompanhamento tecnológico, para que todos os passos que derem empresarial estejam alinhados àquilo que é o futuro e que é o desenvolvimento. Ok. Boas. Vamos tirar um minutinho de intervalo no nosso programa. Tempo para tomar aí uma água e voltamos já. Continuamos com o nosso programa, o Ndjango do Empreendedor, e falando sobre o tema da mecânica tradicional em Angola, desafios e oportunidades. Antes de irmos para o intervalo, estávamos então a continuar a falar dos desafios. Agora eu gostaria de perguntar, Feliciano, ainda voltemos aos desafios. Tem uma estrutura oficinal e em off falávamos um pouco da questão dos recursos humanos. Onde é que encontra os recursos que trabalham com você? Bem, isto é um grande desafio. Isto é um grande desafio tecnológico, mas isto é um desafio, especialmente para o nosso executivo, um desafio extremamente sério. Porque nós, para além de não ter quadros, os poucos que temos uma dispersão enorme. Quando diz dispersão, refere-se a... do ponto de vista de identificação, carreira, quer dizer, para pessoas com algum nível, eu costumo dizer, por exemplo, na ordem dos médicos, né? A gente se vai, que é uma clínica, provavelmente seja esse o procedimento, eles têm lá os médicos de referência, tem lá pautado, tem o cardiologista no ponto A, e vamos comunicar no ponto B, etc. Que eu penso que aqueles quadros seletivos, que já têm um grau de competência, deviam estar inscritos, independentemente do seu nível acadêmico. Mas a experiência, o seu conhecimento, as suas habilidades, do ponto de vista da atitude, do ponto de vista real, deviam ser identificadas e também cadastradas. E hoje temos um desafio muito grande naquilo que é encontrar recursos humanos adequados para uma oficina, para as oficinas. As oficinas hoje é um conceito de mudanças contínuas, até porque manter um quadro por um determinado tempo hoje é muito difícil. Porque ele, depois de ganhar algum traquejo, já vê na ideia de sair e caminhar para o outro lado. Depois acabam não fazendo carreira, porque vamos mais atrás da condição financeira do que da condição profissional. Então penso que aqui tem um trabalho muito grande. E os nossos institutos, sentem que os nossos institutos lançam para o mercado pessoas que poderiam, de uma ou de outra forma, cobrir este vazio no mercado, ou se calhar também veja aqui a oportunidade de se criar instituições vocacionadas só para formar na área de mecânica, mais especificamente na área automóvel. Eu levanto essa questão porque, como disse, né, a maior parte das oficinas que vemos aí pega um jovem vindo de lá ou da onde, eventualmente tem um engenheiro que cuida dessas questões mais tecnológicas, mas o resto do pessoal é o que nós acabamos de ver. O que é que os nossos institutos oferecem hoje? Bem, eu tenho estado a apreciar um pouco quando se fala da educação em Angola. Isso do ponto de vista do ensino.
E uma das mensagens que tenho estado repetidamente a ouvir é que não há quadros e que o ensino é pobre. Até é um dos motivos que muitas das juventudes e famílias que partiram de Angola para ir à procura de novas oportunidades, de que vão à procura de um ensino que garante um bom aprendizado e algum espaço mesmo de qualidade. Agora, os desafios, como dizia, são do nosso executivo. Por que eu digo do nosso executivo? É preciso compreender, ou antes referir, que as nossas estradas representam a segunda taxa de mortalidade, A maior causa de mortes em Angola. Pelo menos os estudos que eu tenho estado ali a ouvir é isto. Quer dizer, depois da malária está o automóvel. Sinistralidade. Está a sinistralidade. Sim. Sinistralidade rodoviária. E é preciso identificar as razões e causas da sinistralidade rodoviária. Eu queria só dizer aqui, há tempos há um autocarro na inauguração do hospital que Sua Excelência, Sr. Presidente, foi inaugurar, em Dalatando, em que no regresso teve um despiste no Morro de Binda. E a gente não tem dados técnicos da razão do despiste, não é? Esses dados não vêm as nossas circunstâncias, nós que somos os técnicos. Não temos um laboratório para analisar isso, não temos pessoas identificadas para fazerem uma avaliação, um relatório e conferir a razão que provocou este acidente. Vou dar um exemplo. Imagina um autocarro que vem ali com 10 toneladas de carga e cujo o sistema de travão está muito afinado. Quer dizer, o Morro de Binda são aproximadamente 12 km de descida, acho eu. E 12 km de descida, com os travões mal regulados, em algum ponto vai perder os travões. Vai ceder. Quer dizer, já não é a maturidade do motorista, mas sim alguma irregularidade técnica do ponto de vista do aprovisionamento, do ponto de vista de manutenção regular, cumprimento, daquilo que são as normas e procedimentos atuantes no ato da revisão, tanto preventivo ou corretivo ou qualquer uma outra reparação, falhou. Só que a primeira coisa que a gente representa foi um acidente, excesso de velocidade e água. Claro que se os travões perderem, o que causa é excesso de velocidade, não é? Porque a inércia do próprio objeto, o peso em relação à aceleração ou a sua gravidade, o seu deslocamento, vai criar o aumento do espaço da velocidade. Quer dizer, o impacto. Para quem está lá no fim a ver o autocarro a se deslizar, a primeira intenção que tem é que é excesso de velocidade. Mas o excesso de velocidade teve uma razão inicial. Não é? Este ponto da razão inicial não há nenhuma cobertura técnica, não há nenhuma cobertura tecnológica. Não é? É como quando a gente vê, em muitos casos, não é? Doenças de ação pública e não vêm os elementos especialistas de saúde pública dizer que aquela infecção passou. Provavelmente vem o administrador dizer que a infecção passou. Quer dizer, acabamos sempre a ter aqui um inspetor da Polícia Nacional que vem explicar que teve X mortos e a causa do acidente foi excesso de velocidade. Mas a técnica, aquilo é um objeto de estudo. O excesso de velocidade tem ponto inicial, tem ponto final. Não é? Se teve um ponto final, é porque teve um ponto inicial. E é preciso identificar as razões do ponto inicial. Ali, olhando um pouco aquilo que os nossos institutos oferecem, eu acho que não temos institutos, universidades no ramo das engenharias ligados a uma especialidade ao automóvel. Porque dentro do automóvel existem várias especialidades. E não temos um engenheiro mecânico, por exemplo, com especialidade A, B, C e D. Eu não entendo muito de medicina, mas pronto. Sim, tenho um cardiologista, tenho irmãos médicos. Sim. Eles, quando terminam a universidade, caminham para uma especialidade
e estudam outra especialidade. Quer dizer, o médico pode ter 3 especialidades, mas ele é obrigado a estudar essas especialidades. E eu não vejo referência aqui de uma universidade, de um instituto, de alguma escola, mesmo as nossas escolas, nós tínhamos ali centros de formação que são direcionados à parte mecânica, atuante, apertar o motor, desapertar o motor, montar, etc. Pronto. Isto provavelmente é o conceito prático, mas eu não conheço nenhum indivíduo que sai dessas escolas que me pode me explicar qual é o tipo de aço, qual é o tipo de fusão, porque com o regulamento gripa, qual é a razão que gripou, quando ele for substituir, quais são as ferramentas, o que é um micrômetro, o que é um paquímetro, os elementos de medição de alta precisão, porque há erros que o nosso olho não vê, não tem, há diferenças. Imagina 0,035 décimas, o nosso olho não tem visibilidade para isso. Mas para um veículo que vai fazer 300 km por hora, deve ser uma folga de 1 metro. Tá? Quer dizer, naquele processo de atuante é uma folga imensa. Né? Então, esses elementos, eu acompanho no TikTok mecânicos a montarem motores na areia, etc. E acho que é o habitual, aí, ainda hoje é o habitual ver aí em qualquer bairro, vamos aí num mecânico no quintal. Exatamente, levanta e faz. Mas o aço contamina-se. O aço tem uma preparação ideal, desde a temperatura, a forma de tratá-lo, para que ele não seja contaminado durante o processo de sua montagem. Porque a contaminação do aço vai retirar todo o seu componente de resistência e de atuação, a forma de montagem, etc. Até porque há componentes dentro do motor que exigem uma temperatura adequada para a sua intervenção. Que eu ia só abrir aqui um parênteses para contar uma história. Eu uma vez fui ao São Paulo para retificar um bloco do motor. E era um mais velho, de nacionalidade portuguesa, que eu já mais velho. E ele só recebia 3 obras por mês. O que me fez espécie é que num volume de mercado tão grande, porque é que ele só recebe 3 obras por mês? Ele era amigo de uma pessoa que já é falecida, pronto, e indicou a possibilidade de receber, porque ele já tinha as 3 obras lá. E o que me fez espécie, quando eu entrego a peça, a ideia, o que temos, a gente vai a um torneiro para medir, e o torneiro põe aí a peça e diz, olha, isto é 0,0, 0,0, 0,0. O senhor paga para fazer a retificação. Ele recebe a peça e põe dentro de uma arca. Um freezer. Põe ali no freezer que diz assim, o senhor daqui a 5 dias vem para que a gente medir a peça. Então o senhor eu trouxe para retificar, está a meter a peça no interior de uma arca, não estou a perceber. Não. A peça tem que entrar ali porque precisamos recolher o formato inicial da peça do ponto de vista de calor. Ou seja, se o motor trabalha com temperaturas altas, não é? E tem dilatação da sua estrutura, ele foi buscar temperaturas negativas para devolver a temperatura. Quer dizer, para devolver o estado inicial e ali ter uma medição real. E 5 dias depois, quando fomos lá medir, o motor estava empenado. Ele diz assim, isto está empenado e não funciona mais. Quer dizer, é esta característica, este detalhe científico que as escolas devem fornecer quadros. A mecânica tem que ter quadros a este nível. A mecânica não pode ter quadros de substituição. As peças são substituídas, tirou e pega a nova e meteu lá. Não pode fazer isso, porque você pode estar a meter um componente novo num componente que já não tem resistência para suportar aquele torque. Já não tem resistência para suportar aquela carga que você está a pôr. Eu estou a pôr com uma peça nova, é como muitas das vezes meter um coração de um jovem de 10 anos num de 70 anos. Mas o coração não é mesmo. Olha, já montei lá o coração, está a funcionar. Naturalmente o coração vai estar lá, mas vai dar cabo daquilo, vai dar cabo de outro componente e etc. Tá, eu penso que os nossos institutos, as nossas universidades, não correspondem naquilo que é o direcionamento
nas exigências no ramo automotivo. As empresas em Angola têm grandes dificuldades para se manter porque não encontram essa disposição a nível do mercado. E eu penso que é uma responsabilidade do executivo, porque mesmo, por mais que as empresas vão buscar expatriados lá fora, eu não estou a ver uma entidade que monta uma oficina e 100% dos trabalhadores são os expatriados. Acaba criando aqui uma entalpia, alguma coisa que não corra bem. Depois temos agora a questão dos cambiais, né? Exatamente, depois fica difícil para pagar esses funcionários e etc. Mas Feliciano, agora já mesmo a terminar, estamos mesmo a terminar o nosso programa, levantar aqui a questão desta dificuldade de falta de quadros. Com certeza não é só na área da mecânica, isso é transversal, mas o nosso foco hoje é de oficinas mecânicas. E tem-se desafios para a tua oficina, para as outras. Não temos quadros à altura para essa nova tendência em que as oficinas têm que se adaptar às novas tecnologias. Mas também dizíamos, enquanto uns choram, Exato. Outros vendem lenços. Que oportunidade vê, e poderia ser uma recomendação, pronto, o Feliciano está nesse negócio, se calhar vê essa oportunidade de montar um centro de formação, mas também se calhar seria recomendação para um empresário que nos acompanha e que poderia, se calhar, pensar em investir nesta nova área. Para preencher este vazio de falta de técnicos, que oportunidades é que vê, se calhar, de centros de formação específicos para essa área dele? Nós temos estado a acompanhar o nascimento de muitos institutos. E isso prova que existem empresários no ramo da educação com grande capacidade financeira para investir. E eu gostaria de olhar para esses empresários que têm essa disposição, tanto do ponto de vista emocional como financeiro, em trazê-los para este campo de negócio, que digo-lhes com muita certeza que seria um dos campos de muito sucesso. Formar quadros para a gestão oficinal. O que devia acontecer aqui é que o Estado devia encontrar um parceiro de grande porte para organizar os que existem e os que estão para nascer. E teríamos aqui a possibilidade de garantirmos emprego na primeira linha com pessoas qualificadas, desde o processo de atendimento, acompanhamento, de mecatrônica, gestão oficinal, acompanhamento naquilo que são os freight rates, ou seja, os tempários de manutenção. Hoje não tem norma. Existem normas para fazer uma manutenção, para mudar um cubo são 3 horas, para mudar uma bateria é 1 hora, etc. Quer dizer, podíamos ter esse rácio de entendimento tecnológico se o Estado apoiasse esses empresários, ou este empresário que tomar essa iniciativa, e haver aqui uma obrigatoriedade do ponto de vista de lei, onde acho que poderá vir do Ministério dos Transportes, porque é o órgão que regula o licenciamento dessas unidades oficinais, não é? Da obrigatoriedade de que os quadros sejam certificados por esta unidade de ensino. E penso que é muito simples fazer isso, isto não é uma coisa de grande cabeça, quer dizer, como se diz, não é um bicho de 7 cabeças, né? Hoje o mundo está muito aberto, isso já existe em outros mercados, e fazendo em Angola seria um ponto de referência muito forte. Então, dar aqui mais um suporte ao nosso executivo, especialmente Sua Excelência, o Ministro dos Transportes, que observa isto, junto de Sua Excelência, a Ministra da Educação, encontrarem aqui um concurso ou abertura de concurso público para convidarem os empresários nos ramos de ensino e criarem institutos com especialidade do ramo automóvel. Precisamos aqui pessoas que tenham o cadastramento
ou a representação de que são formadas com indicadores só para tratar de veículos. Ok. E nós estamos a falar de institutos apenas superiores, porque hoje também estamos com a doutoromania, todos nós queremos ser doutores, engenheiros, É verdade. mas o país também se faz com os quadros básicos e os quadros médios, certo? Até porque quando se começou a fazer com quadros básicos e quadros médios, tínhamos um país. E parece que todos os anos as universidades põem milhares de engenheiros cá para fora. E parece que cada dia que passa perdemos a sensibilidade da engenharia. Perdemos, não ganhamos. Porque nós temos hoje engenheiros vaidosos, engenheiros que não têm prática, mas não querem aprender, não é? Vestem-se a capa de diploma, mas não vestem-se a capa de habilidades, conhecimentos e competências. É? Acabamos nos chamando, perdemos a nossa identidade própria. Eu deixo de ser Feliciano Coelho para ser chamado engenheiro, doutor, ministro, enfim. Não é? E penso que razão e prova disso temos estado a caminhar e a ver em que ponto nos encontramos. A debilidade hoje em que estamos. Nós temos hoje, o que estamos aqui a discutir são conceitos muito simples. Porque é provavelmente nos países com indicadores de desenvolvimento alto, esta conversa já não existe lá, não é? Nós hoje, o que eu costumo dizer, eu quando estudei a 4ª classe, tinha um livro que se chamava Enciclopédia. O livro tinha uma parte amarela e outra vermelha. E numa das páginas fazia referência de Yuri Gagarin. Mas eu naquela altura, estamos ali a dizer nos anos 80, ele já dizia que Yuri Gagarin foi à Lua nos anos 60. Exato. Quer dizer, então hoje, com 40 e tal anos, quando faço aqui a analogia de que nos anos 60 alguém foi à Lua, qual é a dificuldade que nós temos hoje de discutir isso? Por que é que ainda estamos a discutir isso? Quer dizer, hoje não estaríamos aqui na investidura de doutores e engenheiros a tratar de um assunto que provavelmente perdeu-se em 1920. Está a ver? Porque hoje a mecânica no mundo é uma coisa séria, não é? Nós vemos um avião com deslocamento de 1000 km/h e as peças nos integram. Aliás, andamos lá dentro todos felizes, não é? Mas aquilo é uma mecânica responsável, é uma mecânica atuante. As pessoas que mexem ali têm conceitos, têm normas, têm procedimentos, têm regras. Então, da mesma maneira que a gente hoje trata um mecânico sem qualquer responsabilidade naquilo que ele serve, é bom chamarmos aqui a atenção que a formação, a especialização tem uma grande importância. Porque este mecânico que a gente não dá valor é que aperta a roda onde metemos a família que nós amamos. E andamos com a nossa família a 200 km por hora com confiança no veículo. Mas nos esquecemos que quem fez o aperto daquelas rodas é a pessoa que a gente não dá importância. Uau! Então fica aqui essa dica, e estamos mesmo já em dicas finais. Serão 3 recomendações. Uma delas é essa, que é preciso apostar na formação, na capacitação dos nossos quadros, mas sobretudo falarmos de especialização. E aqui estamos a repartir responsabilidades entre as entidades que são as responsáveis por criar as políticas públicas, mas também os empresários, e aqui é o Django dos empreendedores. Você que acha que tem esse sonho, você que acha que tem capacidade financeira, ou então possibilidade de ir buscar recursos, abre-se aqui esse espaço para investir neste nicho de formação específico. Se quisesse deixar mais 2 dicas para quem nos ouve, que está a empreender ou empresário, quer inovar em alguma coisa, muito ligado a oficinas, que dicas é que deixaria? Pelo menos 2. Bem, eu como disse aqui no princípio, que eu tenho muita referência ao meu pai. E o meu pai fez-me gostar desde pequeno. Então, olhar aqui ao nosso executivo, à nossa ministra da Educação, no sentido de
criarem condições de que o modelo de escolha da profissão esteja na criança e acabarem com a história de criarem pessoas empoderadas, a mulher empoderada, o empoderarismo, não sei como Empoderamento. é que se diz, o empoderamento da mulher, etc. Eu penso que o futuro não está aí. O empoderamento dá-se com prática, ou seja, as pessoas não acatam os conselhos, as pessoas acatam o que vem, o que praticam. Isto é que fica para o resto das vidas delas. Então, dizer que nos ensinos de base, nos ensinos secundários, a profissão tem que estar lá. A exigência do carpinteiro, do serralheiro, do mecânico, tem que estar lá. A decisão de se tornar não pode ser quando se termina o ensino médio, em que a gente se torna engenheiro porque a gente está a ver que os engenheiros é que estão a ter dinheiro. A gente se torna relações públicas. Ultimamente as pessoas começaram a fazer relações públicas. Hoje agora todo mundo quer ser advogado, porque os advogados é que estão atrás do pessoal do peculato, etc, etc. Então, recuar aqui um pouco. A nossa ministra da Educação, o nosso executivo, trazerem o detalhe, trazerem o gosto da profissão na criança. A criança lá no ensino médio, no ensino de base, na escola secundária, tem que desmontar um carro, tem que usar uma chave fenda. Estou a olhar pela minha profissão. Talvez Podia ser, um médico, podia ser também outro, falar né? da mesma perspectiva. Mas se distribuímos várias profissões do ponto de vista de teste, vamos ver a inclinação dessas crianças. E essas crianças começarem a ser encaminhadas naquilo que elas gostam. Este é o segundo toque. O terceiro toque, para finalizar, eu costumo dizer que a maior oferta que Deus dá a um homem é a juventude. Deus não quer crianças no seu reino, ou seja, na sua, não diria reino, na sua, no seu espaço de responsabilidade. E Deus não quer velhos. Os velhos são para descansar e as crianças são para aprender. Mas o jovem tem a força motriz. E se até Deus escolhe a juventude para cantar, para animar a sua força celestial, os governos devem escolher a juventude. Porque é ali onde está a força. É ali onde está o país. Não vale a pena pensarmos que, como se diz, nós crescemos na teoria de que há pessoas, ninguém é substituível, todos nós somos substituíveis. Quer dizer, andamos aqui numa teoria de que as pessoas podem desaparecer e elas não valem, etc. Não, elas valem. Mas os nossos mais velhos, que têm uma trajetória das grandes consequências e experiências de como se levantaram, devem apoiar essa força motriz da juventude. Devem estar na lateral, não devem estar à frente. Uau! E é com essa grande reflexão, falamos aqui de mecânica, mas acabamos por trazer aqui reflexões sociais, reflexões filosóficas, e é com essa reflexão que nós ficamos. A aposta na juventude. Se queremos um país melhor, a aposta tem que ser na juventude. Esta é a dica que fica hoje do seu Ondjango do Empreendedor, aqui na GRAINC, onde somos gratos e inconformados. Mais uma vez, obrigado, amigo Feliciano. Mostrou que é um GRAINC, é um grato, e eu apreciei todo aquele elogio que deu às entidades onde passou. Isso é de um homem de honra, que reconheceu que o que tem, o que é hoje, o que faz hoje, o que tem hoje, foi resultado desta contribuição das entidades em que passou, mas continua a ser esse homem inconformado, e como inconformado vai investindo em mecânica, vai investindo em agricultura, Exato. vai investindo em restauração e imobiliário também. E vocês que nos acompanharam, mais uma vez gratidão por estarem conosco.
e continuemos juntos. Não esqueçam de partilhar esse conteúdo, que acredito que vai ser uma grande reflexão, principalmente para os jovens que precisam ouvir isso. Estamos juntos, até o próximo episódio.